Começamos esta edição do Agricultura BR falando sobre a Argentina, que foi assunto durante muito tempo no cenário agrícola mundial por conta das chuvas em excesso e também da secura em parte do país, trazendo prejuízos e possibilidade de perdas para a nova safra de soja. Por lá, nos últimos dias, as chuvas trouxeram alívio aos produtores, já que estavam precisando dessa reserva hídrica um pouco mais intensa nessa fase crucial das lavouras, que é de formação de rendimento médio dos hectares, das áreas plantadas. De acordo com o relatório de acompanhamento de safras divulgado nesta quinta pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a condição das lavouras é considerada muito boa até o momento. A condição fitossanitária prevalece sobre boa parte plantada com soja na Argentina e apenas algumas aplicações estão sendo feitas apenas como medidas de prevenção. O órgão continua estimando a safra da Argentina de soja em 54 milhões e 800 mil toneladas e não descarta a possibilidade de elevar novamente essa projeção caso as condições hídricas continuem melhorando semana após semana. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires elevou essa sua expectativa de colheita na semana passada. A gente vai relembrar agora as expectativas apresentadas pelo órgão e ver que essa expectativa se elevou e está mantida, portanto, em quase 55 milhões. No dia 26 de janeiro, a Bolsa de Cereais apresentava sua primeira estimativa concreta de colheita em 53 milhões e meio de toneladas. Mantinha essa projeção no relatório apresentado no dia 2 de fevereiro. Já no documento do dia 9 do mês, o valor veio para cima, para 54 milhões e 800 mil, mantida, portanto, essa previsão de colheita da Argentina, números que estão bem em linha com o que estima o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura norte-americano demorou bastante para reduzir a previsão de produção de soja lá na Argentina, manteve durante até o momento, com exceção desse mês de fevereiro, a expectativa de 57 milhões de toneladas a serem produzidas na Argentina. Vamos ver então as últimas previsões do Departamento norte-americano. Na temporada 14-15, de acordo com a instituição, a Argentina produziu 61 milhões e 400 mil toneladas. Na 15-16, essa produção chegou a 56 milhões e 800 mil toneladas. Desde o primeiro levantamento até janeiro, para a temporada 16-17, o Departamento norte-americano estimou 57 milhões de toneladas. Reduziu em fevereiro para 55 milhões e 500 mil toneladas de soja a serem produzidas lá na Argentina. E tem os órgãos da Argentina que também trouxeram esses dados. Nós vamos mostrar agora o comparativo do Departamento de Agricultura norte-americano, da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que a Juliana acabou de destacar, e também da Bolsa de Cereais de Rosário. Vamos conferir então os dados aqui. Departamento norte-americano, como você viu, estimou 55 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa. A Bolsa de Buenos Aires, 54 milhões e 800 mil toneladas, enquanto que a Bolsa de Rosário, um pouco menos, 54 milhões e 500 mil toneladas de soja a serem produzidas na Argentina. Uma variação entre a expectativa menor, que é da Bolsa de Rosário, de 54,5 para a maior do Departamento norte-americano, de 1 milhão de toneladas. E depois de ter sofrido com um clima muito intenso por lá, metade da Argentina sofria com muita seca e a outra metade recebia muita chuva, a condição climática agora volta a se estabilizar. A Nadiara conta pra gente como que está a umidade do solo no país e qual é a previsão do tempo para os próximos dias. Olá, Nadiara, bem-vinda, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. As chuvas se tornaram mais regulares sobre a Argentina. Depois do mês de janeiro, com chuvas excessivas que trouxeram danos, nesses últimos dias a chuva tem ocorrido com volumes menores e alternadas com períodos maiores de tempo firme. Boa parte ainda das áreas produtoras encontram-se com bons níveis de umidade no solo, que variam de 50% até 100% nesta área em rosa do mapa, e apenas mais ao sul, principalmente na região de La Pampa, Rio Negro e mais ao sul de Buenos Aires, é que a situação ainda é crítica por causa do déficit hídrico. Agora, para os próximos dias, é voltar a chover forte em algumas áreas produtoras, principalmente da região central, nas áreas entre Córdoba, Santa Fé e norte de Buenos Aires. Pode chover mais de 50 milímetros, então não se descarta alguns danos pontuais nas áreas produtoras de soja.
Mas nas demais regiões, principalmente mais ao sul, a chuva será muito isolada e de baixo acumulado. No decorrer do próximo período, que vai até o dia 26, agora do mês de fevereiro, a chuva ainda continua intensa em algumas áreas, desta vez um pouco mais ao sul, variando de 30 a 50 milímetros em 5 dias. Então, é uma chuva que mantém o solo encharcado, mas pode atrapalhar atividades no campo e também trazer danos pontuais para algumas lavouras. No terceiro período, a chuva diminui de intensidade, são esperados alguns volumes mais expressivos sobre o noroeste do país, mas em boa parte das áreas produtoras de soja, previsão apenas de chuva isolada e de baixo volume acumulado. Então, principalmente, quanto àquele risco de estiagem, diminuiu bastante agora para o mês de fevereiro. As chuvas continuam mantendo o solo úmido, mas em alguns momentos podem trazer problemas para as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui, a Agricultura BR fala sobre os números internacionais para a soja. O relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentado no último dia 12 de fevereiro, trouxe alguns destaques importantes em torno da produção internacional, com uma expectativa de redução para a produção internacional de soja de 1.100.000 toneladas e estoques internacionais de soja 2 milhões de toneladas menores. Em relação à produção menor, ela se teve principalmente por conta da Argentina. A Argentina teve um recuo de 57 milhões de toneladas para 55 milhões e 500 mil na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. Em relação aos estoques, queda nos estoques da própria Argentina e também dos Estados Unidos, que tiveram uma ligeira queda e que era esperada mesmo pelos operadores de mercado. Vamos ver então agora como é que está a produção internacional da oleaginosa, já que entre janeiro e fevereiro há uma redução na expectativa. Temporada 14-15, o mundo todo produziu 319 milhões 780 mil toneladas. Na 15-16, 312 milhões 970 mil toneladas de soja. Em janeiro, para a produção 16-17, era estimada para essa safra 337 milhões 850 mil toneladas. Em fevereiro, agora nesse mês, a estimativa cai para 336 milhões e 620 mil toneladas, portanto, aí cerca de 1.100.000 toneladas e a menos daquilo que era previsto um mês antes. Esse é um sinal que ajuda até a dar algum suporte para o mercado, uma vez que a produção internacional ela fica um pouco menor. Entretanto, é uma produção de soja internacional muito cheia, muito elevada, trazendo essa marca para cima de 336 milhões de toneladas da oleaginosa. Vamos ver mais dados internacionais, falando do consumo de soja mundial. Observe que a temporada 14-15 teve 301 milhões 740 mil toneladas, a 15-16, 315 milhões e 40 mil toneladas. Em janeiro, era estimada um consumo de 330 milhões 340 mil toneladas e ampliado em 410 mil toneladas o consumo mundial de soja em fevereiro para 330 milhões 750 mil toneladas. Portanto, 330 milhões 750 mil é o consumo para uma produção de 336 milhões 620 mil toneladas. Se olhar apenas aquilo que vai ser consumido com a produção, você vê que tem uma diferença de menos de 6 milhões de toneladas em relação ao que será produzido e consumido no mundo todo. É claro que tem os estoques internacionais. Os estoques internacionais, depois de safras cheias, consecutivas, mesmo com a queda que teve na 15-16, os estoques são elevados. Vamos ver mais dados agora, os estoques internacionais, mostrando que na temporada 14-15 estavam em 78 milhões e 50 mil toneladas, na 15-16, 77 milhões 190 mil toneladas. Em janeiro, a estimativa trazia 82 milhões 320 mil toneladas e cai quase 2 milhões de toneladas agora em fevereiro para 80 milhões 380 mil toneladas. Essa queda nos estoques internacionais de soja é um fator importante para o mercado e também para estabelecimento de um piso melhor para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. No cenário mercadológico da soja, a situação continua a mesma. O mercado segue na expectativa de entrada de uma safra recorde da oleaginosa na América do Sul, enquanto espera aquecimento na demanda pelo grão ao longo de 2017, fato que ainda não chegou com força no mundo. Hoje, mais cedo, a soja operava em queda na Bolsa de Chicago, é o que a gente vai acompanhar agora. Veja os negócios em tempo real, soja continua perdendo preço hoje.
A entrega para março é cotada agora a $10,36 mais 50 por bushel, com queda de 0,69%. A soja para entrega em maio vem com queda de 0,73%, cotada a $10,47 por bushel. A posição de julho vem a $10,55 mais 75, cai agora 0,70, e a posição de agosto a $10,54 por bushel, queda agora de 0,68%. As quedas hoje foram mais intensas do que as que estão no momento, mas ainda assim soja segue recuando lá em Chicago. Por aqui mostra agora cenários para a soja aqui no Brasil. A colheita está em andamento, ela vem muito forte, principalmente no centro-oeste do país. Há uma expectativa melhor climática, inclusive para a próxima semana, quando o tempo deve ficar firme, e isso já dá um ânimo diferente para os produtores rurais, principalmente do centro-oeste do Brasil, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos saber agora como é que vem o andamento da colheita em alguns dos principais estados produtores do país. Entre os 5 maiores produtores, nós vamos ver como é que vem a situação de colheita para 4 deles. Acompanhe conosco então como é que vem a colheita. Você tem aqui Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Mato Grosso do Sul tem até o momento 10% da área que foi cultivada com soja já colhida. O Mato Grosso do Sul, então, vem nessa situação. Colheita da safra da soja chegou a 10,6% de colheita das lavouras plantadas em Mato Grosso do Sul, e, de acordo com a Associação dos Produtores Locais, foi um avanço de 5,2 pontos percentuais em relação ao que acontecia uma semana antes. Já o estado do Paraná vem com 15%. Agora, em relação aqui se há atraso ou não há, esse é um fator curioso para boa parte dos produtores. Mato Grosso do Sul tem pouquíssimo atraso, está em 10,06%. Ano passado, no mesmo período, o Mato Grosso do Sul estava em quase 11%, 10,8%. Portanto, não há atraso considerável no Mato Grosso do Sul. O Paraná, sim, está em 15% de colheita, mas no mesmo período do ano passado estava em 40%. Então, isso mostra um certo atraso para o estado do Paraná. Rio Grande do Sul vem dentro daquilo que era esperado, 1% da sua área colhida, é o mesmo que se tinha de média nos anos anteriores. Mato Grosso, dados atualizados, inclusive, nesta sexta-feira, 51,90% da média do estado de Mato Grosso já foi colhida. 51,90%, estava em 44,8% na semana passada. Então, aqui, um avanço de quase 7 pontos percentuais na colheita do estado de Mato Grosso. Eu lembro que nesta semana nós atualizamos também por alguns municípios, principalmente no norte do Mato Grosso, que fazem os seus próprios levantamentos. Só para lembrar alguns dados que são importantes para a produção, Sorriso, de acordo com o Sindicato Rural, 80,75% da área já havia sido colhido, com uma situação de produtividade de 57,75 sacas por hectare, e também a região de Ipiranga, de acordo com o Sindicato Rural, 73,4% já havia sido colhido. Então, Mato Grosso tem situações na qual você tem municípios, regiões com uma situação de colheita muito maior e produtividade também muito elevada, o que é importante para o produtor rural. E a repórter Mira Valadares foi ver como é que está a colheita em algumas propriedades rurais do estado do Mato Grosso do Sul e nos mostra agora quais têm sido as dificuldades ou que tem bem dado certo nessa colheita da temporada 2016-2017. Do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso do Sul, anos atrás, o potencial produtivo das terras do estado foi um fator que contribuiu para que a família Stefanello adquirisse propriedades no município de Sidrolândia. Hoje, os agricultores possuem 3 fazendas na região. Desde os avós que vieram da Itália e começaram pequenas propriedades, que foi uma colonização na localidade de Pejuçara, Rio Grande do Sul, e aí que foi crescendo a família e aumentando o patrimônio e as lavouras também. E a experiência também na lavoura. Os olhares atentos acompanham a colheita da oleaginosa. A área destinada ao cultivo do grão soma 2.900 hectares.
e o clima acabou interferindo na produtividade dos grãos. Na temporada anterior, foram colhidas 65 sacas de soja por hectare. Para esta safra, os agricultores estimam uma colheita média de 50 sacas por hectare. O verão marcou totalmente pela chuva de pancada. Não tivemos chuva geral, só no final do plantio tivemos uma chuva geral e uma agora no final de janeiro. E o restante do período, mesmo dessa depois de janeiro, é só pancada, que às vezes chega a dar 3 tipos de chuva num talhão só. Imagina na fazenda, então, né? Então é muito diferente. De uma propriedade para outra varia muito, de um vizinho para outro está variando muito, entendeu? Ela está muito disparelha a chuva esse ano. Com 50% da área colhida, os trabalhos nas fazendas do grupo seguem até o dia 5 de março. Para a safra 2016-2017, Mato Grosso do Sul aumentou a área plantada em 2,4%, passando de 2.460.000 hectares para 2.520.000 hectares. A produção deve chegar a 7.787.000 toneladas, contra 7.601.000 toneladas da safra anterior. A produção média do estado é de 51 sacas e meia por hectare. Os dados são da AproSoja MS. O agricultor, que também faz parte da diretoria da instituição, fala sobre o cenário atual. A nível do estado, pelo que a gente tem visto, a colheita tem sido boa. Está sendo uma média, às vezes, certas regiões estão acima do ano passado e outras regiões estão um pouco abaixo. Mas está indo bem, o pessoal está conseguindo colher, está conseguindo tirar o grão da lavoura até o momento, né? E a nível de estado, a colheita vai ser boa, não vai ser ruim não. Com certeza, eu acho que teremos uma super safra esse ano, devido também às chuvas que ocorreram, por mais que ocorreram desigual, mas elas ocorreram e devido também ao aumento da área, né? Todo ano tem aumentado um pouco a área, então todo ano a gente está conseguindo superar, né, a produção, né? A gente fala um pouquinho agora sobre o dólar aqui no Brasil, fundamento tão importante para a formação do preço da soja no país. A moeda norte-americana, apesar de ter fechado ontem em alta e hoje também estar vindo em saldo positivo, ainda assim segue muito desvalorizada frente ao real, o que é muito preocupante para o produtor, já que tem o preço da sua produção formado em cima do valor da moeda norte-americana. Tanto é claro que o dólar tem caído aqui no Brasil, que os gastos dos brasileiros no exterior cresceram muito no início desse ano de 2017. De acordo com dados do Banco Central, divulgados nesta sexta-feira, os brasileiros aumentaram em 88% os gastos em janeiro, na comparação com janeiro do ano passado. Em janeiro deste ano, somaram 1.570 bilhões de dólares e em janeiro do ano passado foram 840 milhões. Portanto, praticamente dobrou esse gasto no exterior em função desse dólar mais barato. Como eu comentava, ontem o dólar fechou em alta a R$ 3,08, depois de arrasar fundo no dia anterior, fechando a R$ 3,06. Hoje mais cedo o dólar também subia, a gente acompanha como estão os negócios de agora. Dólar volta a subir hoje também, sobe mais de 0,5% agora, é cotado no momento a R$ 3,10 mais um. Nesta última quinta-feira, o Banco Central realizou nova venda de dólar no mercado futuro, na tentativa de conter aquela queda mais forte que a gente havia visto nos dias anteriores. E com isso, ontem, portanto, a moeda fechou em alta. Até o fim dessa edição, a gente confere mais uma vez como se comporta a moeda aqui no Brasil. E veja no próximo bloco qual deve ser o próximo passo a respeito da decisão de importar café Conilon de outros países. Você vai ver também como é que está a comercialização de café no Brasil, de acordo com a estimativa de uma consultoria privada. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes.
os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Integração de tecnologias, gestão e manejo, tendências mercadológicas. Tudo isso num só evento. O 12º Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Venha discutir com os principais nomes do agronegócio brasileiro as estratégias de resultados para a pecuária lucrativa. De 8 a 10 de março, em Ribeirão Preto. Informe-se. Realização: Coan Consultoria e Sistema Brasileiro do Agronegócio. Transmissão: Canal do Boi. A Agricultura BR está de volta e para falar sobre algo que tem sido extremamente polêmico e, de certo modo, se vier a acontecer mesmo, é prejudicial ao produtor rural de café Conilon do Brasil, principalmente produtor do estado do Espírito Santo. É importante lembrar que há uma semana o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento enviou à Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, a situação de aprovar a importação de café de outros países, principalmente do Vietnã. Agora falta o chamado mitigação dos riscos fitossanitários que serão feitos pelo próprio Ministério da Agricultura. No entanto, essa decisão, de acordo com a defesa de parlamentares que não querem, que estão defendendo o interesse do produtor rural do Espírito Santo, principalmente, que não querem que aconteça essa importação, essa decisão ainda não é definitiva. Pois é, quem tem mais detalhes é a repórter Raíssa Lomonte. Olá a todos. Está indefinida a importação de café Conilon. A Câmara de Comércio Exterior aprovou o pedido do Ministério da Agricultura de importar até maio a quantidade de 250 mil toneladas mensais. No entanto, a decisão final é do presidente Michel Temer. E aqui em Brasília, o deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, que é o maior produtor de café do Brasil, tem ido à frente dessas negociações e agora pretende juntar parlamentares para pressionar o presidente a não permitir a importação. Nós conversamos com ele sobre o assunto. Confira. Não está autorizado ainda a importação de café. A equipe técnica do Ministério da Agricultura produziu um texto recomendando a importação. Ontem teve a reunião da Câmara Técnica da CAMEX, que aprovou esse texto, mas para que efetivamente seja aprovado, é preciso que esse texto, esse voto, seja referendado pela reunião da CAMEX, que pode ser na próxima quarta-feira, dia 22, ou numa data seguinte. Mesmo sendo aprovado pela CAMEX, ainda tem que ter a publicação, a verificação e auditagem da análise de pragas e risco. Então, nós estamos trabalhando muito porque nós estamos convencidos que não há necessidade nenhuma. Já conseguiram o que queria, que era derrubar o preço para os cafeicultores. Nós, cafeicultores, estamos pagando a conta.
o mercado já conseguiu. Realmente ali, final de setembro, outubro, teve um vácuo entre abastecimento, entre oferta e demanda, os preços acabaram ficando um pouco mais, os preços já recuaram. Nesse momento, né, o mercado é muito mais vendedor do que comprador, as indústrias estão fora do mercado, elas estão abastecidas, não há necessidade nenhuma de fazer essa operação. Mesmo que esse café fosse autorizado hoje, ele chegaria daqui 70, 90 dias no Brasil, em plena safra de Conilon. Sul da Bahia e Rondônia está preparando para os próximos dias já iniciar a colheita e nós vamos trabalhar muito até o último instante. Estivemos hoje numa reunião no Palácio do Planalto, porque agora é da responsabilidade do presidente da República recomendar esse voto à Camex ou não. Então estamos nos articulando, vamos trabalhar muito para que o presidente da República tenha a informação correta e precisa, o respaldo do setor produtivo e do parlamento, para não cometer isso, que seria uma covardia. Estamos muito tristes realmente, porque nós fomos traídos dentro de casa. O Ministério da Agricultura referendar esse voto para importar café é apunhalar na própria costa dentro de casa. Ou seja, mas nós vamos trabalhar muito. Estou mobilizando cooperativas, vendedores, exportadores nacionais. E tem indústria de torrado e moído solúvel que elas não estão assinando a necessidade de importação, reconhece que não há necessidade de importação. E nós vamos trabalhar muito para defender esse que é um patrimônio brasileiro. E estamos mobilizando 1.500 municípios, prefeitos, vereadores, sindicatos e cooperativas, para que juntos construamos na força política e damos respaldo ao presidente da República para que ele, em tempo, possa recuperar a dignidade da nossa cafeicultura, não submetendo esse voto e dando oportunidade para o Brasil do café continuar sendo um sucesso que sempre foi. Vale lembrar que, pelo estudo que vocês fizeram, tem sim as 4 milhões de sacas. Esse é um debate que nós fizemos, acertamos com o ministro no final do ano passado, para que nós pudéssemos auditar os estoques físicos de café Conilon no Espírito Santo, sul da Bahia e Rondônia. A Conab, que ficou responsável, escolheu uma metodologia que não permitiu a ela identificar todos os cafés existentes. Nós fizemos um relatório assinado pelo Centro de Comércio de Café do Espírito Santo, pela OCB Espírito Santo, pelo governo do nosso estado, pelas nossas federações, dizendo que o relatório da Conab estava equivocado e que naquele momento, 4 de janeiro, nós tínhamos um estoque de mais de 4 milhões de sacas de café no Espírito Santo. Acertamos com o ministro, estranhamente esse relatório que nós protocolamos em 4 de janeiro não chegou na mão do ministro, estivemos reunidos novamente com ele e ele nos disse para nós que representássemos esse relatório então ia ser auditado. Infelizmente, isso não aconteceu, foi só uma leitura simples de algum técnico que não sabemos quem que foi, diz que o nosso relatório estava imperfeito, ele não foi auditado. Nós pedimos a oportunidade e o ministro não nos deu essa oportunidade e fez o encaminhamento. Nós estamos garantindo, nesse momento, inclusive, tem estoque físico, tem disponibilidade, não tem falta de produto, ou seja, se tiver alguma indústria que está me ouvindo agora, eu queria que a indústria de solúvel, torrado e moído, que vai nos ouvir com toda certeza, se a sua indústria está desabastecida, vá ao Espírito Santo, abra um sistema seu de compra e você vai ver que vai chover oferta de café, como nunca faltou café. Raíssa Lomonte para o SBA. O deputado Evair de Mello comentava que o setor industrial conseguiu o que queria com essa possibilidade de importar o grão de outros países, que era derrubar o preço da saca de Conilon aqui no país. Os valores vêm em baixa desde o mês de novembro, quando essa situação começou a circular pelo mercado. Eu lembro a você que lá atrás, no mês de novembro, o preço da saca de café Conilon ultrapassava os R$ 550, valor que, inclusive, o deputado Evair de Mello concorda, estava assim elevado. Os valores chegaram, inclusive, a superar o preço do Arábica durante algum período. De lá para cá, com a possibilidade da importação, os valores vieram em queda e não pararam de perder valor. Nesta última quinta-feira, o preço da saca voltou a cair mais 1% no estado capixaba, derrubando os valores agora para a cotação mais baixa desde 20 de setembro de 2016. Acompanhe comigo, produtor, na tela, quanto ficou cotada a saca de Conilon ontem no Espírito Santo, a R$ 439,16. Foi uma baixa no dia de 1%, levando a queda acumulada para o mês de fevereiro agora já a superar 7%. Quem teve algumas quedas mais intensas há algumas semanas foi o café Robusta, referência para o Conilon aqui no Brasil. Robusta negociado na Bolsa de Londres, mas a partir do momento que se teve essa possibilidade do Brasil importar café Conilon ventilada e agora praticamente já decidida, na verdade a situação de importar ou não vai ser tomada pelo presidente da República, de tão grave que essa questão é e o que ela pode trazer de prejuízos
para a produção rural, principalmente no estado do Espírito Santo. Aí tivemos uma recuperação para o café em Londres. Vamos saber se essa recuperação continua. Nós temos aqui Londres devolvendo parte dos ganhos desta última quinta-feira. Posição de março perde 0,18% a 2.145 dólares a tonelada. Maio, 2.175 dólares a tonelada, com queda de 0,18% as duas primeiras posições. Contrato de julho, vencimento com queda de 0,27%, 2.182 dólares por tonelada. Setembro, recuo de 0,22% a 2.189 dólares por tonelada. Assim vêm os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. A Agricultura BR traz agora a estimativa de comercialização da safra brasileira de café, temporada 16-17, de acordo com a consultoria Safras e Mercados. Safras e Mercados aponta que agora está em 81% a comercialização brasileira da atual safra. Um ligeiro avanço frente àquilo que acontecia um mês antes de quase 5 pontos percentuais. É o que nós vamos ver a partir de agora, o que acontece com a comercialização brasileira de café. 2017, para a data de 13 de fevereiro, vem com 81%. Observe que há atraso em relação ao ano de 2016, mas nada que traga muita preocupação, porque são 83% que se tinha na data do dia 13 de fevereiro, portanto, 2 pontos percentuais atrás daquilo que acontecia um ano antes. Por outro lado, em relação à média para esse período do ano, que é de 76%, há um avanço. Esse avanço é de 5 pontos percentuais frente àquilo que acontecia da média dos últimos 5 anos. A consultoria, é importante lembrar que estima uma safra brasileira em 55 milhões e 100 mil sacas, portanto, se for esse o número, de acordo com Safras e Mercados, seriam agora 44 milhões 750 mil sacas já comercializadas no país. De acordo com os analistas dessa empresa, eles trazem uma informação que é exatamente em linha, de acordo com o que a Agricultura BR vem trazendo nos últimos meses. Situação em relação ao preço do café é o que estima o produtor a comercializar mais ou menos a sua safra. Quando o preço vem melhor em Nova York e acaba refletindo aqui no Brasil, há uma comercialização melhor, mais intensa no país. Quando acontece ao contrário, ou uma queda mais expressiva para o dólar, mas principalmente o que acontecia há 2 semanas, com uma queda muito intensa para o café arábica negociado lá em Nova York, o que fez com que caísse de uma banda de negócios de $1,50 até 1,60 por libra-peso, para algo entre 1,40 e $1,50 por libra-peso, aí o produtor acaba se recolhendo e não fazendo negócio, fazendo com que o nível de comercialização fique mais baixo no Brasil. O preço que o produtor de café arábica tem recebido pela saca da sua produção neste mês de fevereiro está mais baixo em relação ao mês passado. Parte da queda tem a ver com a queda dos valores na Bolsa de Nova York, já que é referência internacional para essa cultura em todo o mundo. E parte pelas ações da Conab, de colocar no mercado brasileiro parte dos seus estoques públicos para justamente fazer o preço cair. Vamos acompanhar na tela agora o que o CPEA tem apurado em relação aos valores, tomando como base o estado de São Paulo. Veja que essa quinta-feira, 16 de fevereiro, registrou uma leve alta em relação ao dia anterior, mas ainda assim quase perdendo o suporte de R$ 500. No dia de ontem, o valor da saca fechou a R$ 501,31. No acumulado do mês de fevereiro, os valores estão 3,5% mais baixos em relação ao mês passado. E por aqui, o Agricultura BR continua trazendo informações a respeito do café e agora mostrando como é que vem os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York. Dando sequência, então, aos dados, nós temos aqui Nova York operando em alta e agora o café, depois de
3 dias consecutivos de elevação para as posições negociadas por lá, agora vem se aproximando do piso de 1,50 mais uma vez. O vencimento de março vem a $1,47 mais 50 libra-peso, com alta de 0,82%. Maio, $1,49 mais 70 por libra-peso, com alta de 0,87%. Julho, $1,51 mais 85 por libra-peso, com alta de 0,79%. Setembro, elevação de 0,68% a $1,54 por libra-peso. Assim vem os negócios com café em Nova York em mais um dia de alta. Combinado com o dólar que se recuperou um pouco ontem, vem se recuperando mais um pouco hoje, aí temos valores para o café aqui em reais, para a saca, que devem ter no final do dia realmente valores mais elevados no fechamento. As chuvas diminuíram nos últimos dias sobre o sudeste e parte da região sul do país. Isso traz benefícios às atividades no campo, mas o calor tem ficado intenso, o que acaba já causando declínio na umidade do solo. Acompanhe com a Nadiara agora como está a umidade do solo nessas duas regiões e qual a previsão do tempo para lá nos próximos dias. Entre o sul e o sudeste do Brasil, a chuva vem perdendo força nesses últimos dias, principalmente no sudeste. Uma área de alta pressão atmosférica tem inibido a formação de chuva forte e a umidade do solo já começou a cair, principalmente aqui na divisa de São Paulo com o sul de Minas Gerais, entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Norte Mineiro. Na região sul, os níveis de umidade ainda estão bastante elevados, desde o norte gaúcho até o interior paranaense, o que também vale aqui para o extremo oeste de São Paulo. A umidade do solo chega até 100%. Agora, para os próximos dias, a previsão é de pouca chuva sobre o sudeste, também boa parte do Paraná e de Santa Catarina. Essa chuva que acontece de forma muito isolada e passageira, preferencialmente nos finais de tarde. Teremos altas temperaturas e como o sol vai predominar em boa parte do período, isso significa que a umidade do solo deve cair mais rápido nesses próximos dias. Sobre o Rio Grande do Sul, é que tem previsão de chuva forte, inclusive essa chuva pode vir na forma de tempestades na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também mais ao sul do estado. Essa chuva forte pode trazer alguns problemas para as áreas produtoras de arroz do estado gaúcho. No decorrer do segundo período, a chuva se torna mais generalizada sobre o interior do sul e do sudeste, mas não há previsão para grandes volumes de água. Deve chover no máximo 30 milímetros nas áreas mais atingidas, mas na maior parte do interior das duas regiões, o volume varia de 5 a 15 milímetros em 5 dias. E no terceiro período, que vai do dia 27 de fevereiro até o dia 3 de março, a chuva se intensifica um pouco mais no interior do sudeste, especialmente entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde o volume chega até 30 milímetros em 5 dias. Mas nas demais regiões do sudeste, também no interior da região sul, por enquanto, não há previsão de chuva expressiva nesse próximo período. E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, você acompanha como está o atual cenário do sorgo aqui no Brasil. Vai ver também que a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo traz dados que nos últimos 25 anos a produção de milho em segunda safra dobrou de produtividade. É o que a Agricultura BR mostra daqui a pouco, depois do intervalo. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta às 19h30 e aos domingos bem cedinho, às 7 da manhã, aqui no canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no canal do Boi. Sirva-se à vontade.
A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifos Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. Pecuária forte, Brasil forte. No interior do país ecoa um grito, em alto e bom som. Seu tom pode se ouvir além das fronteiras continentais. A voz de quem produz, grave e rouca de tanto pedir uma solução para um Brasil que batalha, mas não sai do lugar. Refém de uma carga tributária que massacra quem luta para prosperar. Este Brasil cansou de ser visto apenas como números que fazem o PIB crescer. Chegou a hora de fazer valer o verdadeiro valor de quem sustenta essa nação e alimenta o mundo com qualidade. A pecuária mostra a sua força e exige respeito de verdade. Real H, junto com o pecuarista. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. De produtividade. Quem fala sobre o assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. A produtividade do milho safrinha no estado paulista saltou nos últimos 25 anos de aproximadamente 3 para quase 7 toneladas por hectare. As pesquisas realizadas por órgãos ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo identificaram cultivares do milho safrinha adaptáveis às adversidades do cultivo na principal região produtora paulista, com cerca de 100 mil hectares. Foram analisadas mais de 40 cultivares do milho safrinha, observando-se a produtividade de grãos, o acamamento e quebramento de plantas e o comportamento frente às principais doenças da cultura. De acordo com os pesquisadores, o desenvolvimento e o emprego de cultivares com resistência genética, aliado ao uso de fungicidas para o controle de doenças, podem evitar quedas da produção pela ocorrência de patógenos. Com plantio aconselhado entre meados de fevereiro até meados de março, a safrinha já tem área de produção superior à safra de verão no estado de São Paulo. Foram 443 mil hectares contra 384 mil hectares de cultivo em 2015 e 2016. Gustavo D'Angelo para o SBA. A produção nacional de sorgo deve crescer 62% em 2017 na comparação com o que o Brasil produziu em 2016. Essa estimativa é do IBGE, que publicou esses números no seu último relatório apresentado neste mês de fevereiro. Veja comigo na sua tela qual foi a produção nacional deste cereal em 2016 e qual a expectativa para 2017. Em 2016, o Brasil produziu 1.160.000 toneladas de sorgo. Para 2017, a expectativa é alcançar 1.890.000 toneladas, uma elevação, portanto, de 62%. Essa diferença expressiva é explicada pela quebra de safra em 2016, porque houve um clima muito desfavorável, o produtor lembra bem, na segunda safra da temporada, que é a temporada onde o produtor cultiva o cereal em sua maior expressão. O sorgo é um cereal utilizado praticamente para alimentação animal e ele é concorrente com o milho.
mas tem um custo mais baixo para o produtor e também uma grande vantagem à indústria, que procura cada vez mais fazer as suas rações a um custo mais baixo. Bom, como eu comentava, Fabiano, o sorgo é concorrente direto do milho na ração animal. Assim como o sorgo, o milho também vem perdendo preço. Exatamente. Aliás, a perda de preço para o milho acaba resultando diretamente nos valores praticados para o sorgo no país. Para se ter uma ideia, os últimos 15 dias, na média nacional, considerando os 8 principais estados produtores do país, tem recuo para os valores. Nada ainda que traga tanta preocupação, queda de 1,9%, mas vai mostrando que quanto mais se aproxima a segunda safra, que ela vai sendo cultivada, e as estimativas vão apontando para uma produção bem maior do que aconteceu na temporada anterior, o preço vai cedendo, porque a expectativa é de ter, principalmente a partir do mês de agosto, um volume muito maior no mercado, caso tudo dê certo. Que o Limicola contribua, que a produtividade seja essa que está sendo esperada e que resulte nessa produção. Com isso, os preços vão cedendo. Vamos ver os valores para a média nacional. Eu já disse que consideram 8 estados brasileiros. Há 15 dias, no dia 2 de fevereiro, valor de R$ 30,52. No dia 17, R$ 29,94 por saca de 60 quilos. Há pouco nós falávamos a respeito, aqui o Gustavo D'Angelo trazia uma reportagem a respeito da produtividade média do milho de segunda safra no estado de São Paulo. Em São Paulo não houve redução dos valores nos últimos 15 dias. Vamos ver os números então? Temos aqui São Paulo, é importante lembrar, Praça de Campinas é uma referência nacional. Temos aqui os valores no dia 2 de fevereiro em R$ 33,00 a saca, no dia 17 valor médio para São Paulo em R$ 33,00, portanto, mantendo essa situação de valores para o estado de São Paulo de maneira estável nos últimos 15 dias. O destaque agora é o Rio Grande do Sul. A colheita do milho de primeira safra por lá evoluiu de forma muito lenta nessa última semana, porque os produtores deram preferência à colheita da soja. Mas ainda assim, de acordo com a Emater Gaúcha, a área colhida se encontra no mesmo percentual que se via nessa mesma época do ano passado e está à frente da média dos anos anteriores. Veja comigo os números na sua tela. De acordo com a Emater, até o dia 15 de fevereiro, a área colhida com milho na primeira safra no estado gaúcho alcançava 38%. O mesmo percentual visto em 2016 e na média dos anos de 2012 a 2015, esse percentual estava em 32%, mostrando, portanto, avanço nos trabalhos de colheita do cereal nesta temporada por lá. As lavouras apresentam boas condições, os grãos estão apresentando uma boa qualidade e a rentabilidade também está acima do esperado para essa temporada. O problema, no entanto, tem sido o preço que o produtor de milho do estado gaúcho tem recebido pela sua produção. A diferença é tão pouca em relação ao custo de produção e a valorização e o custo de produção e o retorno que ele tem pela sua saca, que a lucratividade fica comprometida. Isso é o que mostra a Emater Gaúcha nos seus cálculos feitos em relação à produtividade média obtida, o valor da saca e essa relação. Vamos aos números então. Você de casa, veja comigo na sua tela que as lavouras de sequeiro têm rendido entre 100 a 150 sacas por hectare. O preço médio da saca de 60 quilos, hoje em dia, que o produtor tem recebido está em torno de R$ 27,36 na média estadual, de acordo com a Emater. E com isso, o custo de produção gira em torno de 90 sacas por hectare. Isso tem tornado o lucro muito restrito. A gente lembra a você, produtor rural, que o preço que o produtor gaúcho recebe normalmente nessa época do ano, por lá no mês de fevereiro, geralmente é bem maior e com isso este ano os negócios estão bem mais difíceis por lá. Nós trouxemos aqui o valor médio pago pela saca do milho no estado gaúcho nos anos anteriores e a comparação com o preço de hoje em dia. E aí a gente vê a grande diferença. Veja que agora em 2017 o produtor tem recebido em média em fevereiro R$ 27,36, de acordo com a Emater. Na média, entre os anos de 2012 a 2016, este valor era de R$ 33,55, portanto, mostrando que os valores hoje em dia estão 18,5% mais baixos em relação à média dos anos anteriores. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o mercado futuro nacional para o milho. É o que você acompanha conosco agora
no mercado brasileiro futuro, mostrando ganhos no dia de hoje e com 3 vencimentos com um número mais expressivo de contratos. Posição de março tem 2.230 contratos negociados, com alta de 0,44% a R$ 34,30 por saca de 60 quilos. Já a posição de maio subiu mais um pouco agora. Posição de maio agora vem com 2.860 contratos negociados a R$ 31,23 a saca. A alta é de 0,32%. Posição de setembro, depois da entrada já da safra brasileira de milho de segunda safra, um volume maior no mercado nacional, 1.550 contratos negociados. Essa posição vem com queda, ligeira queda de 0,16% a R$ 30,35 por saca de 60 quilos. A atualização agora em relação à safra de milho na Argentina. O país deu fim aos trabalhos de plantio na semana passada e agora já começa a avançar com a colheita daquelas áreas que foram plantadas mais cedo. De acordo com o boletim de acompanhamento de safra divulgado nesta quinta pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a condição das lavouras no campo é muito boa e a produtividade média tem sido acima do esperado para esta safra. A expectativa de produção continua estimada em 37 milhões de toneladas, o que, se for confirmado, vai ser uma safra 23% superior em relação ao que os argentinos tiraram do campo no ciclo anterior. Por aqui nós vamos continuar falando sobre milho, cenário internacional, só que agora os negócios na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha comigo, milho para referência internacional com queda nesta sexta-feira. Posição de março recua 0,20%. Posição negociada $3,72 mais 50 o bushel. Maio, recuo de 0,26%, $3,79 mais 75 o bushel. Já o vencimento de julho vem a $3,86 mais 50 o bushel, com recuo de 0,32%. Em setembro, a queda tem 0,31% no momento, $3,92 por bushel. As 4 posições de curto prazo vão perdendo 1 cento de dólar, mais 25 no dia de hoje, mostrando um movimento de queda nesta sexta-feira. Na região norte do Brasil, as chuvas têm sido frequentes e bastante intensas, o que garante uma boa umidade do solo. A Nadiara conta pra gente como fica o clima por lá nos próximos dias. Sobre o norte do Brasil, a chuva não tem garantido bons níveis de umidade no solo, apenas entre o noroeste do Pará e Roraima. Nestas áreas ainda não tem chovido de forma regular e há um grande déficit hídrico. Nas demais regiões, a gente observa que a umidade no solo chega até 100% em toda esta área em rosa do mapa, porque a chuva tem sido expressiva e frequente sobre esses estados. Agora, para os próximos dias, ainda alerta para mais chuva forte sobre a região norte e desta vez os maiores volumes acumulados devem ficar concentrados sobre o meio oeste da região. Isso deve beneficiar inclusive as áreas que estão mais secas, aqui entre o norte do Amazonas, noroeste do Pará e interior de Roraima. Deve chover mais de 30 milímetros nessas áreas, então é uma chuva que inicia a recuperação da umidade no solo, mas os volumes podem chegar até 130 milímetros no interior do Amazonas, então é uma chuva também com potencial para transtornos. Vai continuar também chovendo de forma regular aqui entre o Pará e o Tocantins, isso beneficia bastante as lavouras de soja do interior do Tocantins, porque mantém os bons níveis de umidade no solo. No decorrer do segundo período, entre os dias 22 e 26, agora de fevereiro, mais uma vez alerta de chuva forte sobre toda a metade oeste da região. No interior do Amazonas, mais uma vez, há previsão para volumes de até 100 milímetros. Esse excesso de chuva nesses próximos períodos deve elevar o nível dos rios nessas regiões e pode trazer alguns transtornos, até mesmo com inundações, principalmente para Amazonas, Acre e Rondônia. No terceiro período, a partir do dia 27, agora do mês de fevereiro, até o dia 3 do mês de março, a gente observa que tem previsão de chuva em praticamente todos os estados, só que os temporais diminuem, principalmente no interior do Amazonas. Desta vez, o volume de água varia de 30 a 50 milímetros em 5 dias.
e também aqui entre Pará, Tocantins e Amapá, volumes variando em torno de 30 milímetros no decorrer deste período. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. E por aqui a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem uma novidade do Ministério da Agricultura voltada aos produtores de soja, milho e cana do Brasil. Você vai ver também, daqui a pouco no Agricultura BR, no quadro Agroações, que a Cosan estima uma elevação na moagem de cana-de-açúcar da Raizen. É o que você confere daqui a pouco no Agricultura BR. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifos Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo. Somos líderes em exportação de proteína animal e em tecnologia reprodutiva e sanidade. Já fazemos muito, mas ainda podemos melhorar. A Champion Saúde Animal desenvolve há 60 anos tecnologias acessíveis ao pecuarista para melhorar a sanidade do rebanho. Champion, a aliada da pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Integração de tecnologias, gestão e manejo, tendências mercadológicas. Tudo isso num só evento. O 12º Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Venha discutir com os principais nomes do agronegócio brasileiro as estratégias de resultados para a pecuária lucrativa. De 8 a 10 de março, em Ribeirão Preto. Informe-se. Realização: Coan Consultoria e Sistema Brasileiro do Agronegócio. Transmissão: Canal do Boi. Boa notícia para os produtores de soja, milho e cana-de-açúcar do Brasil. O Ministério da Agricultura vai passar a disponibilizar um zoneamento agrícola de risco climático para essas culturas de forma mais detalhada a partir da safra 2017-2018. O zoneamento agrícola é um instrumento do Ministério da Agricultura disponibilizado gratuitamente aos produtores rurais de todo o país, que orienta qual é a melhor época de plantio de acordo com o clima e o solo de cada região e aponta qual que é a cultivar mais indicada. O objetivo desse documento é orientar o produtor a gerir a sua propriedade de maneira a reduzir os riscos climáticos voltados à sua produção. O atual modelo de zoneamento agrícola utilizado pelo MAPA, ele calcula o risco de perdas de produção em áreas que têm esse risco de até 20%. Essa novidade, que vai entrar em vigor a partir de junho, terá o zoneamento agrícola para áreas de risco de 20%, 30% e até 40%. Essa vai ser a primeira vez que o Ministério da Agricultura vai colocar em prática oficialmente essa nova situação de nível de risco, depois de ter feito um teste em dezembro do ano passado e ter dado muito certo.
A publicação desses materiais está prevista, portanto, para junho de 2017 e ele vai estar disponibilizado pelo site do Ministério da Agricultura, junto com todas as demais portarias de todas as culturas, dividida por estado produtor. O Agricultura BR publicou em seu blog o link para você, produtor, ter acesso a todas essas portarias. A Agricultura BR traz agora em destaque no quadro Agroações a Raízen Energia. É a maior produtora de açúcar e etanol individualmente aqui do país. E de acordo com a Cosan, que é uma das controladoras, junto com a Shell da Raízen, a produção, moagem de cana-de-açúcar na temporada 2017-2018 pode, na expectativa mais alta, chegar a 63 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, um volume que faz com que a produção fique até superior àquilo que tinha sido produzido na temporada 15-16. Você vai ver agora como é que está essa previsão, de acordo com o que foi divulgado pela Cosan, para a moagem de cana-de-açúcar pela Raízen Energia. Temporada 15-16 teve uma moagem de 62 milhões e 700 mil toneladas. Na temporada 16-17 foram 60 milhões de toneladas. Temporada 17-18, na melhor possibilidade, pode chegar a 63 milhões de toneladas de cana-de-açúcar sendo moída pela Raízen Energia. Essa é a melhor alternativa. Caso a situação fique na expectativa mais baixa, aí a Raízen Energia teria a moagem de 60 milhões de toneladas, repetiria aquilo que aconteceu na temporada passada. Lembrando que a safra de cana-de-açúcar começa em abril e encerra no mês de março. Então, a partir de abril de 2017 até março do ano de 2018. E eu dizia que a Raízen é a maior produtora de cana-de-açúcar, a maior produtora individual de açúcar e etanol, a maior empresa que faz essa moagem do produto cana-de-açúcar. Nós vamos mostrar agora como é que fica a situação de produção de açúcar para a Raízen, que tem a elevação também na expectativa para a temporada 17-18. Na temporada 16-17 chegou a uma média de 4 milhões e 400 mil toneladas de açúcar, ou está chegando, melhor dizer. Aí ela deve ficar, a temporada 16-17, entre 4 milhões e 200 mil toneladas até 4 milhões e 600 mil toneladas. Nós falamos que pode ficar porque ela não terminou ainda, essa safra ainda não terminou a 16-17. Como eu disse, em abril começa 17-18, então ainda tem um mês e meio quase de temporada 16-17. Já a temporada 17-18, ela pode variar entre 4 milhões e 300 mil toneladas até 4 milhões e 700 mil toneladas. Na média, fica em 4 milhões e 500 mil toneladas. Na tela, você está vendo as médias de produção de açúcar para a Raízen, de acordo com o que foi divulgado pela Cosan. Dando sequência, nós vamos mostrar agora o etanol, como é que fica a produção de etanol por essa empresa em bilhões de litros. Trazemos aqui produção de etanol, pode subir a coluna, temporada 16-17, pode trazer uma situação de 1 bilhão e 900 mil litros até 2 bilhões e 200 mil litros. Com isso, teríamos uma média de 2 bilhões e 50 mil litros produzidos na temporada 16-17, que está para encerrar. Temporada 17-18, expectativa que fica entre 2 bilhões e 2 bilhões e 300 milhões de litros. Com isso, nós teríamos uma média de 2 bilhões 150 milhões de litros para a temporada 17-18. Portanto, não há dúvidas, a expectativa real para a Raízen, que é a maior produtora individual de etanol e açúcar do país, é de aumento na produção da moagem de cana-de-açúcar, produção final de açúcar e também de etanol. E uma das suas controladoras, é importante lembrar que a Raízen é administrada pela Cosan e pela Shell. A Cosan vem apresentando nos últimos 30 dias elevação para o valor da ação negociada no mercado brasileiro. Vamos ver então como é que vem as ações negociadas nos últimos 30 dias. Em 18 de janeiro estava em R$ 39,22 por ação. No dia 3 de fevereiro subiu para R$ 42,65. No dia 8 de fevereiro, ligeiro recuo para R$ 41,41. No dia 15 de fevereiro estava em R$ 42,55 e nesse último dia 16 subiu mais um pouco, veio para R$ 42,59 pelo valor da ação.
Vamos saber agora como é que vem, nesse momento, o mercado ao vivo para as ações da Cosan, uma das controladoras da Heinz. É o que nós mostramos agora. Cosan, que é negociada sobre a sigla CSAN3, vem agora com ligeira queda de 0,33% a R$ 42,26 pelo valor da ação. Assim vem os negócios, então, com a Cosan CSAN3, uma das controladoras da Heinz, maior esmagadora de cana-de-açúcar do país. As recentes chuvas no Mato Grosso reduziram o ritmo intenso de colheita da soja que estava sendo observado no estado nas semanas anteriores. Enquanto semanas atrás o avanço semanal estava entre 15 a 20 pontos percentuais, essa semana que passou, por conta da chuva muito intensa, o avanço foi de apenas 6 pontos. Isso de acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que divulgou nesta sexta-feira o seu último boletim de acompanhamento de safra. Apesar do ritmo ter diminuído nesses últimos dias, ainda assim está bem avançado em relação ao visto nessa mesma época do ano anterior. E agora já passa de metade da área plantada. Acompanhe comigo na sua tela o avanço, então, para a colheita da soja no Mato Grosso. Até a data 10 de fevereiro, 45,7% da área plantada já havia sido colhida. E até a data atual, 17 do mês, esse percentual passa para 51,9%. O volume mostra um avanço de 12 pontos percentuais, aproximadamente, em relação ao visto nessa mesma época do ano passado. Na data 18 de fevereiro de 2016, a colheita da soja no Mato Grosso chegava a 39,3%. A região médio-norte do estado é a mais avançada, com os trabalhos de colheita, passa de 70%. Ela representa 1/3 da área plantada no estado, portanto, é uma área muito grande plantada com soja, passa de 3 milhões de hectares. Veja, portanto, que o Médio Norte tem até o momento 72,3% de área já trabalhada, já colhida. E a região mais atrasada é a região nordeste do estado, que conta até o momento com 20,3%. Resta saber agora como que o clima vai se comportar nos próximos dias, se vai favorecer os trabalhos de campo. A chuva mais intensa das últimas semanas no estado do Mato Grosso tem prejudicado as atividades de campo com a soja, especificamente a colheita, e também tem feito com que se traga alguma preocupação sobre a qualidade por conta do excesso de umidade que há tanto na soja quanto também no solo. A Nadiara Pereira agora volta ao Agricultura BR para falar como é que fica a previsão do tempo para este final de semana, em especial para esse produtor que está planejando passar esses próximos dias colhendo a soja. Nos últimos dias, as chuvas fortes têm atrapalhado as atividades no campo. Sobre o estado de Mato Grosso, também tem mantido altos níveis de umidade no solo. Toda essa área em rosa do mapa está com o solo bastante saturado e o índice chega até 100% de umidade. Ao longo dos próximos dias, o risco para tempestades diminui sobre o estado mato-grossense. Ainda pode chover forte, mas de forma mais pontual entre o oeste e principalmente o norte do estado, só que essa chuva já deve ocorrer alternada com períodos de melhoria. E como teremos maiores períodos de sol, a temperatura também deve subir um pouco mais. A máxima deve ultrapassar os 30 graus em boa parte do estado mato-grossense. Isso ajuda na secagem dos grãos de soja na lavoura, também favorece as atividades de colheita e até mesmo o plantio também do milho segunda safra. Durante o próximo período, entre os dias 22 e 26 de fevereiro, ainda pode chover de forma um pouco mais intensa no noroeste mato-grossense, mas nas demais regiões deve chover de 15 a 30 milímetros em 5 dias. Essa chuva indica que ocorrem pancadas mais isoladas e alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Então é uma chuva que não chega a paralisar a atividade de colheita da soja e nem do plantio do milho segunda safra. Mais um período também com temperaturas elevadas em boa parte do estado, com máximas que devem ultrapassar os 30 graus e atingem valores maiores, principalmente no sul e sudoeste mato-grossense. No terceiro período, que vai a partir do dia 27 de fevereiro até o dia 3 do mês de março, a chuva continua de forma abrangente, mas o volume não deve ser muito expressivo. Deve chover nas áreas que recebem maiores volumes, em torno de 30 milímetros em 5 dias. Neste período, o calor não será tão intenso, mas ainda assim as tardes seguem bastante abafadas, o que significa que teremos períodos de sol que vão favorecer as atividades no campo. Hoje eu encerro por aqui minha participação, eu volto na segunda-feira.
segunda-feira com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Um ótimo final de semana a todos e até lá! Obrigada, Nadiara. Até segunda. Por aqui o Agricultura BR segue, mas agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem os lançamentos de novas cultivares de forrageiras pela Matsuda. Daqui a pouco, então, depois do intervalo, vamos até Cuiabá para saber como é que vem esse evento tecnológico para o produtor rural brasileiro. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Um novo ano. Uma empresa cada vez mais funcional. Superando as expectativas, com trabalho sério, transparente e estratégico. A Conect Leilões convida você, criador, para conectar-se à nova e eficiente forma de fazer bons negócios. Junte-se a nós. www.conectleilões.com.br. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. Pecuária forte, Brasil forte. No interior do país ecoa um grito, em alto e bom som. Seu tom pode se ouvir além das fronteiras continentais. A voz de quem produz, grave e rouca de tanto pedir uma solução para um Brasil que batalha, mas não sai do lugar. Refém de uma carga tributária que massacra quem luta para prosperar. Este Brasil cansou de ser visto apenas como números que fazem o PIB crescer. Chegou a hora de fazer valer o verdadeiro valor de quem sustenta essa nação e alimenta o mundo com qualidade. A pecuária mostra a sua força e exige respeito de verdade. Real H, junto com o pecuarista. Integração de tecnologias, gestão e manejo, tendências mercadológicas. Tudo isso num só evento. O 12º Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Venha discutir com os principais nomes do agronegócio brasileiro as estratégias de resultados para a pecuária lucrativa. De 8 a 10 de março, em Ribeirão Preto. Informe-se. Realização, Coan Consultoria e Sistema Brasileiro do Agronegócio. Transmissão, Canal do Boi. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil e países vizinhos e agora com uma novidade para o produtor. Hoje, em Cuiabá, no Mato Grosso, estão sendo lançadas novas tecnologias para o campo. Exatamente, são novas cultivares, 4 cultivares, um protocolo nutricional para animais. É o que nós vamos saber agora com João Kennedy, está em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Está aqui o Kennedy, faz tempo que eu não vejo o Kennedy por aqui. Kennedy, o que está acontecendo aí em Cuiabá? Você está na unidade fabril do estado do Mato Grosso. Como é que essas variedades elas vão ajudar o produtor rural, o pecuarista na sua atividade? Boa tarde, seja bem-vindo. Uma boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a quem nos acompanha sempre, né, pelo Canal do Boi, no Agrocanal também, na família SBA. Olha, realmente um grande evento aqui, nós estamos ao vivo desde as 7h30, horário de Brasília. Recebemos já vários entrevistados aqui, Dr. Fernando Antônio Nunes de Carvalho, que é o coordenador do Departamento Técnico Veterinário da Matsuda, já falou, vai dar palestra, inclusive aqui, como você disse, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Nossa fábrica, a unidade fabril, está muito próxima aqui à BR-070, que é a rodovia dos imigrantes. E
o que transportam de carga aqui é impressionante o movimento, né, desse mundo aqui do Cuiabá, e acredito que em vários lugares também deve ser no mesmo batidão. E também nós temos justamente toda uma estrutura para receber, Fabiano, quem veio aqui nesse grande dia de hoje, que é o lançamento de 4 excelentes cultivares, MG7 Tupã, MG11 Tijuca, MG12 Paredão, MG13 Braúna, o programa Desempenho Máximo, como você citou, o novo protocolo de manejo nutricional desenvolvido pelos nossos técnicos, e também o Marcelo Bolinha, inclusive o Marcelo Bolinha está agora aqui ao vivo. O Marcelo Bolinha é um grande conhecedor de cortes, nós temos ali o campo agrostológico sendo exibido na tela também, tudo isso para agradar aqueles que vêm e conheçam de fato toda a tecnologia que a Matsuda tem a serviço do homem do campo. Se der para a gente ouvir um pouquinho, eu tenho um entrevistado daqui a pouco também, um pouquinho do que o Marcelo Bolinha está falando, é importante nós mostrarmos aí para quem nos está assistindo. Pronto muito rápido, né? O gaúcho sempre com aquela faca aqui na goiaca, tirava a faca e já fazia os cortes e experimentava. Matava a fome com esta carne e o matambre. Desta forma ou da outra forma ali, né? O costelão assando, então assava o matambre e essa primeira. Então ficavam de duas formas. O mata-fome. Hoje esse corte aqui ele é usado para inúmeras peças, porque ele pode ser amarrado assim, ele tem uma fibra. Foca bem aqui, por favor, meu garoto, ó. Na fibra dessa carne, ó. Ela tem uma fibra bem comprida, ó. Nota que ela é comprida, ó. Olha ali a fibra dela, ó. Essa fibra, ó, e bem vermelhinha. Olha a cor, né? Isso é boa alimentação, é bom abate, é bom carregamento, ou seja, a cadeia da produção foi feita completa. Está bem gelada, tudo corretamente, né? Essa textura aqui... Estamos justamente mostrando eu vou conseguir puxar. Foca toda de novo, a força, né, da pecuária aqui nas mãos do Marcelo Bolinha, Marcelo Conceição. Se destacando. Ter um aproveitamento melhor dos cortes, tanto de bovinos, quanto de suínos, de caprinos, de ovinos. E ele sabe, como ninguém, justamente, fazer o melhor nos cortes. Porque ele sabe que se um animal estiver bem nutrido, ele faz uma carne de primeira. Senão, vai ser a famosa carne de segunda. Como eu disse, estou aqui ao lado de um entrevistado que já está conosco bem cedinho aqui em Cuiabá, Alberto Takashi Surraco, ele que é o nosso coordenador do departamento agronômico da Matsuda, está com a Matsuda já há vários anos, conhece a realidade do Brasil, fora do Brasil também, e é um momento ímpar, não é, Takashi? Vocês que, como diz, plantaram um embrião, viram todo o desenvolvimento dos cultivares e agora sendo colocado, na verdade, não nascendo, mas já sendo colocado, porque já foi feito experimentos, coisa de 10 anos aí sendo estudado, pesquisado, e aqui nada mais é uma vitrine, uma forma, uma maneira das pessoas verem como que um material se sai sob o sol, com chuva, vento, enfim, porque é nessa situação que a gente vê se o capim vale a pena colocar no solo ou não, né? Uma boa tarde para você. Boa tarde, João. Realmente é uma coisa interessante, que são décadas de estudo, são décadas de pesquisa para a gente chegar num dia como hoje, tá? Hoje é um dia festivo, mas o mais importante é o lançamento de novos 4 cultivares que realmente vem colaborar com a nossa pecuária, vem colaborar com a nossa agricultura. Então, nós estamos lançando uma braquiária para solos de média fertilidade, com talho extremamente fino, com alta palatabilidade, alta digestibilidade, recomendado inclusive, tá, para bezerro por causa dessa qualidade forrageira. O paredão, que é um sucesso aí, que é uma das forrageiras mais produtivas que nós temos no mercado, produzindo mais de 35 toneladas de matéria seca por hectare por ano. Estamos falando da Tijuca, que é uma setária para solos alagados, uma opção excelente para substituir a umidícola, né? Porque a umidícola a gente sabe que tem menor qualidade nutricional, tem problema de dormência, coisa que a Tijuca corrigiu. A Tijuca nasce rápido, boa qualidade nutricional. E também nós temos a Tupã, que é o andropólogo, para quem, principalmente aqui na região do Mato Grosso, tem muita região cascalhada, solo de menor fertilidade, e é para isso que serve. Aí depois vem o programa Desempenho Máximo, que é a parte nutritiva, e aí vocês acabaram de ver um trechinho aí, que é o resultado de tudo isso aí, resultado da pastagem, resultado da boa suplementação, que é falar sobre a carne, uma carne produzida sob essas condições, uma carne de qualidade. Então acho que quem esteve presente, são mais de 400 pessoas que a gente está vendo aqui, um número realmente muito grande, sair daqui extremamente satisfeito com todo esse conhecimento que a gente conseguiu proporcionar para esse público.
Takashi, os cultivares, tanto o MG7 Tupã, MG11 Tijuca, MG12 Paredão e MG13 Braúna, já saem de fábrica, né, como se diz, né, com todos os acessórios, que no caso é o pacote tecnológico chamado de semente Série Gold de Matsuda. Realmente, não adianta você lançar uma cultivar ou lançar cultivares, como fizemos aqui hoje, se você não tiver uma boa tecnologia, porque a melhor maneira de você transmitir todos esses 10 anos de pesquisa, transmitir toda essa inovação, todas essas características, é através da semente. Tá? Então, a semente é um veículo extremamente importante no lançamento, porque é através dela que nós vamos conhecer todos esses benefícios da cultivar e não tinha que ser diferente. Então, uma semente ela tem que ter realmente qualidade. Inclusive, o andropólogo, que todo mundo sabe que é uma semente mais complicada, com cerda, com arista, é uma semente que é muito difícil do plantio. Inclusive, o andropólogo vem disponível na série Gold, uma semente pura, de alta pureza, uma semente que vem já tratada com fungicida, com polímero e vem incrustada, tá? Um andropólogo hoje, com essa característica, vão conseguir jogar a média de 5 a 6 kg por hectare para estabelecer uma passagem. Então, todos os lançamentos, Cetária, a Braúna, né, o Pânico, que é o paredão, todas elas vão estar disponíveis, né, com essa tecnologia. Isso aí realmente é fantástico, porque é através da semente que a gente consegue transmitir, consegue informar todo o potencial que tem essas forrageiras. E a Matsuda também tem, por exemplo, a máquina que implanta a semente, com precisão, com ótima distribuição, porque isso é importante também, porque, imagina, investiu num calcário, né? Investiu numa fertilização, investiu no gado que vai pôr ali, ou até mesmo nos grãos que vão ser colocados ali, para, no caso, uma formação de palhada, enfim, vai errar logo na semente? Realmente, aquilo que nós estamos falando, tudo é uma cadeia, né? A partir do momento que nós lançamos a cultivar, nós temos uma semente de qualidade, claro que tem que ser diferente, ter equipamento para poder semear essa semente de qualidade. Então, hoje nós temos uma semeadeira Show, que a grande maioria do plantio é feito a lanço. A Show é um equipamento exclusivo para fazer o plantio de forrageira, não serve para jogar adubo, não serve para jogar calcário, nada. É para jogar semente de forrageira. E ela está extremamente adaptada a jogar, inclusive, semente incrustada série Gold. Bom, Takashi, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho, de toda a equipe, né, dos nossos colegas, amigos da Matsuda. Tenho certeza que quem veio, visitou, viu o trabalho que vocês fazem para justamente mostrar o que de fato a Matsuda faz, a missão da Matsuda, que é ajudar o produtor rural a investir melhor, fazer boas escolhas, para que ele consiga o resultado que ele quer e merece, e produzir alimento para o mundo, que nós dependemos disso tudo. Obrigado, uma boa tarde para você. Eu que agradeço e acho que nós estamos aqui para compartilhar esse conhecimento com todo mundo. Um abraço a todos aí. Bom, vamos ficando por aqui na nossa última participação ao vivo. Você, com certeza, sempre nosso convidado. Obrigado pela audiência, pela preferência também. Quero agradecer a todos do Canal do Boi, do Agrocanal, quem trabalha na técnica, os câmeras aqui, o pessoal do caminhão, que dá todo um suporte para que as coisas deem certo. Obrigado a todos que formam a família SBA também, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. A Matsuda presente já há 10 anos, não uma década, levando informações, levando técnicas, tecnologias, pacotes tecnológicos para favorecer você, produtor rural, homem do campo, mulher do campo, que dependem exclusivamente de empresas como a Matsuda para dar condição de tecnologia diferenciada e produzir alimento. Eu agradeço, nós agradecemos. Até a próxima. Matsuda, quem usa, não muda. Matsuda. Tá certo, João Kennedy, obrigado pela sua participação. O pessoal está encerrando as transmissões, mas o trabalho continua por lá. Então, grande evento que acontece em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Mas por aqui nós voltamos a falar sobre agricultura e falando a respeito da soja. Eu lembro que durante a edição do programa de hoje trouxemos alguns dados importantes em relação à colheita de soja. O estado do Mato Grosso já ultrapassa a marca de 50% na média. Em alguns municípios esse número já está em 80%. É o caso de Sorriso, que está com 80,05%, e Ipiranga com 73,5%. No Rio Grande do Sul, os trabalhos de colheita só começaram, atingem até o momento apenas 1% da área total prevista, mas o que é previsto já no calendário agrícola para a região. Por lá, os produtores rurais têm utilizado muita tecnologia para aplicar agricultura de precisão na sua produção. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. A informática saiu dos computadores, equipou celulares e passou a controlar automóveis. O choque de tecnologia chegou também no campo.
É a chamada agricultura de precisão, capaz de melhorar processos e, consequentemente, a rentabilidade das lavouras. Seu Ari é produtor de grãos em Boa Vista do Cadeado, no noroeste do Rio Grande do Sul. Há 5 anos, ele adota a taxa variável para aplicação de insumos em 100% dos 240 hectares. Nivela a fertilidade, né? Tu acaba colhendo, uniformizando as áreas e aumenta a média de produção. A gente nota que produz mais até com custo menor, né? A agricultura é uma coisa muito dinâmica, cada ano é um ano, daí a gente tem que estar correndo atrás sempre da informação, né? E mudando, nós queremos chegar a 100 sacos por hectare de média, né? Temos que correr atrás. Hoje está em quanto? Esse ano eu pretendo fazer a melhor média da minha história, acima de 70 sacos por hectare. E o que o senhor pretende fazer para chegar aos 100? Tem muita coisa, não é uma receita de bolo, né? Tem muitas práticas que tem que associar, né? Entre elas a agricultura de precisão, né? Que é se usar taxa variável, melhorar a adubação, rotação de cultura, é uma série de itens, né, que tu tem que perseguir para chegar lá. Mas esse agrônomo explica que com tantas tecnologias à disposição, é fundamental que o agricultor saiba usar os dados a seu favor e não esqueça de cuidar de algo que ainda depende da mão de obra. A gente tem que acompanhar a evolução tecnológica dos equipamentos, mas a gente tem que continuar pisando bem sólido no que já está consolidado. E a gente tem que continuar convencendo e motivando o agricultor a fazer bem feito o que ele já tem feito da maneira correta, que é manejar cada vez melhor a fertilidade de solo, por exemplo. Mas aí, claro, sempre acompanhando a evolução tecnológica. Semeadoras que variam sementes, os drones para monitoramento da lavoura, os satélites para a mesma coisa, sem esquecer da base, porque sem ela, essas novas tecnologias também não vão resolver. O Brasil é hoje um gigante no cenário agrícola no mundo, mas a agricultura de precisão precisa crescer muito para acompanhar o ritmo de produção. A produtividade, nenhum maquinário vai promover. O que vai promover o aumento da produtividade é o bom uso desses novos maquinários, dessas novas tecnologias. É uma tecnologia que está se consolidando, e ela não é nova, mas é só agora que ela está se firmando, por exemplo, são as colhedoras que têm sensor de produtividade, que a gente gera os mapas de colheita. Ela não vai aumentar a produtividade, mas ela vai te dar a informação para você descobrir quais são os fatores limitantes, aonde você tem as manchas de menor produtividade e assim te ajudar a tomar decisões para resolver os problemas e aumentar a tua produtividade. E por aqui o Agricultura BR, já no finalzinho do programa, traz agora para você os destaques para o mercado da soja. Vamos saber como é que vem soja sendo negociada em Chicago. Observe que continua a queda, caindo pouco mais de 0,6%, mas perde 0,64, vem a $10,37 por bushel. Maio a $10,47 o bushel, com recuo de 0,66%. Julho perde $10,56 o bushel, recuo de 0,61%. Agosto a $10,54 o bushel, recuo de 0,68%. Dados importantes para a formação de preço aqui no Brasil. O dólar comercial, que é outro fundamento que ajuda a formar o preço, já vinha em alta nesta sexta-feira, seguindo o mesmo movimento dessa quinta, que também fechou em elevação. Vamos acompanhar o dólar agora, então, porque ele segue subindo. A alta no momento é de 0,64%, com a moeda sendo cotada a R$ 3,10 mais 5. Bom, essa edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais, às 17h20.